Às vezes nós nos perguntamos o seguinte: por que as pessoas existem? Já parou para perguntar isso? Por que as pessoas existem? Achou aí para colocar para a gente? Por que as pessoas existem? Nós vemos que hoje em dia muitas pessoas começam um projeto, às vezes na igreja, às vezes é um projeto de trabalho, e olha, do mesmo, é quase que a metade das empresas que abrem também fecham, sabe disso? Quase a metade das empresas que abrem também fecham. Por que será que as pessoas existem? Já pararam para meditar sobre isso? Por que ele continua? Por que mesmo em meio à dificuldade, as pessoas elas conseguem, alguns, não todos, conseguem seguir adiante? Já parou para pensar nisso? Eu não sei como está a sua vida, a sua carreira cristã, mas tem muitos crentes que no meio do caminho desistem também. Eles falam: olha, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ter uma vida maior de oração, eu vou ter uma busca maior, mas de repente desiste no meio do caminho. Tem muitas pessoas que quando está caminhando assim, quando você acha assim, agora vai, agora eu vou pegar, agora ele vai andar, e aí não vai para frente. É como aquele carro, né, que a bateria acabou, está estragada, e aí quanto mais você tenta, mais você cansa e o carro não faz lugar. Eu, quando era adolescente, gostava de empurrar carro na rua. Quando eu via o carro que estava parado, eu ia lá empurrar. E tem horas que nós precisamos de empurrão para nós não desistirmos, sabe disso? Tem horas que você e eu precisamos de empurrão para não desistir. Olha, alguém já disse o seguinte: obstáculo é aquilo que se vê quando se tira os olhos do objetivo. Vou falar mais uma vez: obstáculo é aquilo que se vê quando se tira os olhos do objetivo. Eu queria saber, será que você realmente tem estado com seus olhos no objetivo? Qual é o maior objetivo do crente, irmão? É se parecer com Jesus. Esse é o objetivo do crente. Talvez você tenha algum outro objetivo, não sei, talvez de estudar, de fazer uma faculdade. Talvez você tenha o objetivo de ter uma comunhão maior com Deus. Talvez você tenha o objetivo de ver o seu marido entregue ao sexo seu totalmente. Talvez você tenha o objetivo, não sei, um objetivo que Deus colocou no seu coração e que parece para você que está muito difícil. Olha, eu queria falar para você nessa noite 7 passos para que você possa alcançar os seus objetivos. Deixa o computador de lado, porque esse objetivo tem que treinar, não tem? Tem que aprender para fazer direito. Então, 7 passos para você e eu alcançarmos os nossos objetivos. O primeiro passo, irmão: seja obstinado. Vamos falar juntos? Seja obstinado. Então você fala para o seu irmão: seja obstinado. Vamos abrir Isaías 32, versículo 8. Isaías capítulo 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Se você digitar e pesquisar, aparece. Isso. Olha só, irmãos, por que as pessoas, eu estava querendo muito fazer, por que as pessoas existem? Imagina só você pensar com o tamanho daquele. Agora passa o próximo slide aí, certo? Olha lá. Olha aí. Desafio, né? Eu gosto de gente assim, ele vê aquele desafio, mas ele fala assim: não, eu tenho coragem. Olha aí a frase que nós falamos antes, vamos todo mundo ler juntos? Obstáculo é aquilo que se vê quando se joga do objetivo. Irmãos, quando nós tirarmos os nossos olhos do nosso objetivo, nós vamos ver só a nossa frente obstáculo. Mas nós vamos ver aí o tema. Faça isso, certo? 7 passos para você alcançar o objetivo. O primeiro passo: seja obstinado. Está ali no versículo. O nome, vamos dizer todos juntos? O nome projeto coisas novas, e na sua nobreza perseverará. Irmãos, o mundo sempre rendeu a pessoa obstinada. Se você não for obstinado, você não vai conseguir ninguém que te siga. Se você não for obstinado no seu projeto de vida, você não vai conseguir. Se o crente, ele fala assim: eu vou ser o discípulo de Jesus, mas ele não é obstinado em seguir Jesus, você pode ter certeza que os seus familiares não vão seguir Jesus também. Porque se você fraquejar, ele olha aquilo ali, hoje o tempo está um pouquinho diferente, ele não foi da igreja. Mas ele, quando ele vai trabalhar, ele vai.
Ele, quando ele tem um projeto de vida, ele vai. E aí, hoje pela manhã, eu ouvi isso de uma mulher, de um esposo, de um crente. E ela falou assim, eu perguntei para ela, né? Você não vai na escola dominical hoje, não? Ela falou, não, eu sou de outra religião. Né? Ela falou religião, não vou falar o que é aqui, mas eu não vou, não. Eu perguntei, por que você não vai? Porque o seu marido é tão bom quando a família vai junto para a igreja, para servir o Senhor. E aí ela falou comigo o seguinte, mas ele antes estava na igreja, que era muito longe da minha casa e mudava. E agora ele está em outra igreja, que na verdade ele não vai na igreja nenhuma. Se você não for obstinado, se você não for determinado em seguir o seu objetivo, olha, começando pela igreja e buscar o Senhor, o que vai acontecer? Você não vai seguir. Se nós ficarmos sempre mudando, se nós ficarmos sempre mudando, olha, meu objetivo agora é esse, meu objetivo é aquilo outro, as pessoas não vão seguir. Se você não for obstinado, você não vai alcançar nada. Olha, eu estou terminando essa frase que diz o seguinte, há dois grandes dias na nossa vida, o dia que nós nascemos e o dia que você e eu descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o problema disso, irmão? Que tem muito crente que não sabe o propósito de Deus para a vida dele, não. Tem muito crente que está vivendo, ele está, na verdade, sobrevivendo, porque ele não sabe o que ele quer da vida. Irmão, uma pessoa que não sabe o que quer da vida, também não vai conseguir conquistar nada. Eu, desde adolescente, aprendi a colocar projetos de vida no papel. Primeiro eu aprendi a colocar ali 5 anos, depois eu aprendi que eu podia aumentar para 10, e depois eu aprendi que eu podia fazer a minha vida inteira. E eu tenho esse planejamento. E olha, irmãos, dos planejamentos, eu vou dizer que quase 90% do que eu tenho que colocar diante do Senhor, Deus tem realizado. Porque quando você coloca algo no papel, quando você coloca os seus planos de vida, quando você coloca algo que foi determinado por Deus na sua vida, fica fácil você saber onde você estava e onde você está agora. Quando alguém vai planejar, vai projetar uma casa, ele faz uma planta, não faz isso. Então ele vai seguir naqueles passos. E tem cada etapa, e aí ele pode dizer, olha, falta tanto para terminar aquela obra. E aí você pode seguir adiante. O problema é que muitas pessoas não têm nenhum plano de vida. Como que ele vai ser destinado a seguir algum planejamento? Nós lançamos um desafio no ano passado, ainda ficamos no início desse ano, do planejamento para 2008. Poucos fizeram. Teve gente que só levou o papel e envelope para casa, quem estava aqui na época, né? E nem anotou nada. Depois que ela falou comigo assim, eu não anotei nada. As pessoas são assim. Muitas vezes você e eu, nós somos assim. Nós não temos nada em mente. E por isso não acontece nada diferente. Mas se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa primeiro ser obstinado e colocar esse objetivo no papel para poder apresentar diante de Deus. Mas por favor, não faça igual a irmã não, que ela colocou todos os seus pedidos de oração no papel e colocou na cabeceira da cama. E na hora que ela ia dormir, ela orava assim, Senhor, se ela viu a lista, abençoa essa lista aqui em nome de Jesus, e ia dormir. Ela não apresentava os objetivos dela para Jesus, mas ela, aquela preguiça dela, falou, Senhor, já está aqui, lê aí. Por favor, coloque diante de Deus. Segundo passo, viva com a certeza de uma fé inabalável. Você já é um vencedor. Fala para o seu irmão, você já é um vencedor. Um vencedor, né? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que nós estamos trabalhando em 40 dias de fé. Porque a fé vai vencer o mundo. A fé que faz vitorioso. Salmo 44, versículo 4 diz assim: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Muda esse segundo passo, certo? Ordena a vitória a Jacó. Provérbios 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Irmãos, a nossa vitória está garantida com o Senhor. Olha o último versículo ali. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, olha quantos versículos que tem na Bíblia falando que você já é vitorioso, que você já é o vencedor. O problema é que às vezes o cristão fala assim, mas eu não estou sendo abençoado, está difícil, eu não consigo. Eu só tenho derrota. Olha, o crente é chamado para ter vitória. Talvez você pode perder uma batalha hoje, mas a vitória sua, ela é certa. Você e eu não podemos desanimar, irmão.
O segundo passo é esse, viver com a certeza inabalável que você e eu somos vencedores. Olha, eu listei só algumas promessas dos vencedores. Está no próximo aí, em Apocalipse. Olha só, eu não vou ler todas. Volta ali, certo? Eu não vou ler todas, mas vou ler só a primeira, galera. Quem tem ouvido, ouve esse filho das igrejas. Ao vencedor da ele, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aí no próximo, quem tem ouvido, ouve o Espírito, diz às igrejas, vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E aí ele vai citar várias promessas do vencedor. Mas parece que o crente tem hora que ele esquece que ele é vencedor de Jesus. Ele às vezes esquece que, olha, gente, a maior vitória nossa é viver eternamente com Jesus. Olha, não tem carro, não tem posse que supera a vida com Jesus na eternidade. Porque ou você vai viver eternamente com Jesus, ou você vai morrer eternamente queimando um fogo do inferno. E olha, se você recebeu por isso de Jesus, olha quantas coisas. E aí vem o último versículo ali, o vencedor, ele dará essas coisas. E eu lhe serei Deus, ele me será filho. Olha, irmão, você tem promessas, nós temos promessas maravilhosas. Nós somos vencedores. Não importa se você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro lugar, você é vencedor. O próprio Jesus falou que os últimos serão os primeiros dos últimos. Porque para ele não importa quem vai chegar primeiro, mas importa que você e eu somos vencedores. Olha, você tem que crer nessas promessas, irmão. Olha, às vezes nós temos que pegar um versículo desse e colocar na porta da geladeira, colocar na porta do carro ali, colocar na porta de casa, colocar lá no espelho do banheiro, para nós vermos, olha, você é um vencedor, você é um vencedor. Quantas vezes nós cristãos andamos derrotados? Deus nos fez para isso. Amém? Terceiro passo para você alcançar os seus objetivos. Vamos ali ver todos juntos? Não desista, mesmo quando todos acharem que não vai dar certo. Não desista, mesmo quando todos acharem que não vai dar certo. Fala para o Senhor, não desista. Não desista. Vamos ler o versículo? Também jamais andamos buscando a glória de homem, nem de vós, nem de outro. Irmãos, muitas vezes que nos faz sentir é porque nós ficamos pensando o que fulano vai achar, o que fulano vai pensar de mim, o que o pastor vai pensar se eu tomar essa decisão. Mas Deus está te mandando, faça. Porque antes do pastor ser autorizado por sua vida, tem Deus que é autorizado por sua vida. E o Supremo Pastor que Jesus é autorizado por sua vida. E aí você às vezes fica procurando, olha, glória de homem. Você talvez comece um projeto na igreja, e aí você percebe que ninguém te ajuda, ninguém está com você, e você desanima, você para. Você começa um projeto com Deus, mas aí depois você vê alguém falando, ih, não faz isso não, que isso não dá certo. Olha, para com esse negócio de ficar orando no monte, para com esse negócio de ficar orando em casa, para com esse negócio de ficar orando no vale, né? Para com isso, porque eu tentei tudo isso não deu certo, e você fica preocupado com o que o outro está falando. Olha, não vai evangelizar que ele vai, não, porque não vai ter sucesso nenhum. Eu conversei com um pastor essa semana, que ele deu ter colocado no coração dele esse projeto do nosso coração. E ele começou lá em BH, num bairro onde tem ali uma universidade, e ele, juntamente com a sua esposa, os dois, começaram o trabalho. E eles foram para lá com a cara e com a coragem. Muitos falaram com ele, olha, faz o projeto para nós vermos. Ele fez o projeto como nós fizemos também. Ele apresentou o projeto para a pessoa da conversão, para outros pastores. Ninguém aceitou o projeto do desafio, mas ele falou assim, eu creio que Deus me chamou. Muitos falaram para ele, não tem isso não, você é um rapaz inteligente, sabe, você vai poder conseguir uma outra igreja, vai ganhar muito bem lá em outra igreja. Ele falou assim, eu sinto, aliás, não só sinto, eu creio que Deus me chamou para essa obra. E aí, irmão, ele largou o salário que ele tinha de uma igreja e foi trabalhar naquele local. Até hoje ele não recebe o salário da igreja, mas só que sustenta ele Deus. Ele tem outros obreiros que trabalham com ele também, todos vivem pela fé. Um deles nós conhecemos, o Leandro Tejuban, que era Tejuban, decidiu sair da Tejuban, que recebia um salário até razoável, para ele ser solteiro, e aí ele decidiu trabalhar com esse pastor
receber um centavo da igreja. Mas ele falou, olha, deixa de sustentar da gente. Irmão, se nós ficarmos olhando assim, olha, não vai dar certo. Quem não tem a mesma visão que você, quem não tem o mesmo objetivo que você, sempre vai falar, olha, você não consegue. Eu já pensei. Nós começamos a ter aula de violão aqui, a Angélica está aqui, né? Está tentando. E eu fico olhando, Angélica, que alguns já chegaram e falaram, olha, eu já pensei e não consegui, é difícil. Realmente é, mas se você tiver um objetivo, você conseguiu. Eu estava lendo o livro hoje à tarde, e o livro ele fala o seguinte, olha, ter as ideias, todos têm ideias, mas olha, 70% ou 80% das ideias são fáceis, mas somente 20% são difíceis, e essas difíceis é essas que vão transformar a sua vida. Olha, irmão, eu gosto quando alguém fala assim, olha, não vai dar certo, aí que eu vou tentar, porque eu quero ver. Minha mãe falava comigo assim, não toma leite e chupa abacaxi. Eu ia lá e provava para ver se dava problema. Nunca deu. Aí ela falava assim, olha, não pode chupar manga e tomar leite. Aí eu ia lá e fazia. E depois eu descobri que tudo é por causa da história do Brasil, que os senhores dos carros falavam, você não pode misturar, por quê? Porque ele ia lá, bebia o leite lá das vaquinhas, e depois ia lá e chupava a manga, chupava toda a produção que eles tinham ali. Olha só, às vezes nós ouvimos alguma coisa porque o outro não falou que é assim, e você toma que certo. Cuidado com isso. Olha, tente, mesmo quando as pessoas falam, não vai dar certo. Tem pessoas que ouvem assim de colegas, de amigos, que falam assim, olha, seu casamento não vai dar certo. Eu já vi o marido fazer isso, ele foi só piorando e abandonou a família. Aí a pessoa ouve uma palavra dessa e ela deixa de viver o Senhor, ela deixa de estar ali com o marido e perde casamento. E aí depois vai ter choro e ranger de dentro. Olha, não desista. Quando as pessoas falam que não vai dar certo, fala assim, eu creio que Deus vai fazer dar certo em nome de Jesus, amém? Se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, olha com ele e fala assim, olha, eu creio que se nós orarmos, Deus vai fazer dar certo em nome de Jesus, amém? O sétimo passo, apesar de mantenha-se, aliás, o sétimo não, o quarto passo, apesar de mantenha-se motivado. E aí eu quero falar o seguinte, apesar de toda a situação que te cercar, mantenha-se motivado. Apesar da sua, mantenha-se motivado. Até chovendo hoje, eu vou para a igreja. Sexta-feira estava chovendo, aí a gente não tem carro, ela falou assim, nós vamos para a igreja, que nós queremos buscar o Senhor, vindo aqui para vigília. E estamos aqui orando, graças a Deus, porque começou a descer água ali, tinha molhado até o computador. Olha, fazendo a sua inércia pode atrapalhar de abençoar alguém ou de prevenir alguma coisa. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso e manter motivado. Olha, essa motivação não ingere ninguém, a não ser você mesmo, pode tirar isso do seu coração. Olha, Margaret Mitchell, talvez você não conhece ela, eu vou falar daqui a pouco quem é ela. Ela escreveu, não há nada externo que possa nos atingir. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher é autora daquele que se tornou, né, depois do filme, muito visto, porque olha a audiência, e o vento levou. Essa mulher, ela passou por tantos problemas, eu não vou falar toda aqui a sua história, mas ela sempre manteve motivada. E ela escreveu aquele texto, aquele livro, no momento de maior dor que ela estava passando. E o vento levou e ela se tornou best-seller, foi transformada no filme, e ela recebeu durante muitos anos por um livro só, ela escreveu só um livro. E com esse livro, ela teve sucesso todo para a sua vida. Olha, talvez uma ideia. Eu gosto muito do pastor Jeremias, que ele fala, eu oro para que Deus te dê uma ideia, porque uma ideia pode transformar o mundo, pode mudar a sua história e pode te fazer de você para milionário, para sustentar um monte de missionário, não Jesus. Amém? Amém. Estava brincando com a minha mãe hoje e ela falando assim, vai ser vereador? Eu falei assim, eu não vou trocar o ministério para me submeter a me rebaixar ser vereador, prefeito, não. Porque eu sou embaixador do reino do céu. E ela falou, mas você vai ganhar 7 mil. Eu falei assim, mas pois é, eu vou ganhar 15 mil. Daqui a poucos anos, em nome de Jesus, para poder sustentar missionários. Porque eu sonho, irmão, em poder sustentar 10 missionários, eu e minha esposa. Porque eu amo a obra missionária, eu sei quanto que missionário
necessita do apoio. Quantas pessoas vão ouvir a palavra de Deus se nós investirmos nessa obra? Se nós orarmos por ela? Olha, se você não tiver motivação interior, não terá respeito das outras pessoas, saiba disso. Olha, porque você passa por dificuldade, você passa por problemas, você precisa manter-se motivado. Na psicologia diz que a motivação, às vezes fala, né? Vamos buscar já palestra motivacional. Não existe isso. Porque a motivação é interna. O que você ouve aqui, talvez você está ouvindo essa mensagem e fala, nossa, que mensagem chata, não está fazendo nada para mim. Por quê? A sua motivação é interna. Se você tem um objetivo, isso vai crescer na sua fé e no seu coração. Agora, se você não tem, você vai dar, pra quê? Mais uma mensagem desse tipo. Olha, irmão, a maior força motivadora sua e minha é o Espírito Santo. E esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não instigais, eu não apaguei o Espírito. E eu achei interessante, o Ramon hoje é uma experiência fresquinha, né? Ramon falando que ele estava com um choque, e aí ele sentiu Deus falando com ele, olha, troca essa roupa. E ele foi e deixou para depois. E aí ele perdeu R$1.000, irmão. Você pensou que perdeu R$1.000? Mas Deus é poderoso, fiel, e usou uma pessoa para devolver para ele. A pessoa viu um crente, né? Isso é crente, o Samuel Júnior. É um crente. Na rua ainda, olha como que Deus guarda. Mas eu acho interessante ele falando, eu devia ter ouvido, eu sempre procuro ouvir. Irmãos, quando nós ouvimos algum chamado de Deus, a gente tem que atender. Se você ficar silenciando, você nunca vai conseguir discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz de Deus, o que é a voz do seu coração, o que é a voz do diabo. Agora, se você começar a dar lugar ao Espírito Santo, você vai começar a discernir. Por que as pessoas conseguem discernir mais do que outras? Porque elas começam a abrir o coração e deixar Deus falar. Irmãos, o quinto passo, para que você possa alcançar os seus objetivos: tenha disposição para realizar o que os outros pensam ser impossível. Fala para o seu irmão, creia no impossível. Irmão, eu creio nisso. Deus gosta da palavra impossível. Porque na Bíblia sempre aparece impossível. Sabe por que Deus gosta? Está aí o versículo para nós. Jesus, porém, ficando mesmo nos olhos disso: para os homens é impossível, contudo para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Não para Deus. O que para você é impossível, para Deus é possível. Irmãos, as pessoas, elas vivem daquela forma seguinte: se eu não puder fazer, não dá certo. Olha, isso aqui é impossível. Irmãos, é impossível que Deus minta, mas todas as demais, é impossível que Deus peque. Mas não é impossível que Deus abençoe a sua família. Não é impossível que Deus cure as pessoas que nós amamos. Não é impossível que Deus nos dê um emprego melhor. Não é impossível que Deus nos dê uma vida melhor. Não é impossível que Deus nos faça mais fiéis a Ele. Irmão, Deus gosta dessa palavra possível. Eu confesso a você, eu gosto. Eu gosto. Quando fala que é difícil, quando fala que é impossível, aí eu gosto. Sabe por quê? Porque eu sei que não sou eu, é Deus. Porque eu sei que agora é Deus que vai agir. Aí é impossível que aquele homem se converta. Glória a Deus, porque é Deus que vai convertê-lo. Aí é impossível que aconteça tal coisa. Glória a Deus, porque é Deus que vai fazer. É impossível que o fulano então entregue o seu coração para o Senhor, consegue sua vida com Deus. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível para Deus. Irmão, não sei se vocês conhecem a história do equilibrista, que ele, eu não me lembro o nome desse equilibrista, mas ele colocou a corda de um lado a outro, de um prédio a outro, e ele pegou um caminho de mão. Primeiro ele foi andando de um lado a outro, e aí ele foi e falou para o pessoal: vocês viram, eu consigo ir de um lado a outro, vocês agora acreditam que eu consigo? Ele pegou um carinho de mão, pegar esse carinho de mão e atravessar com ele, empurrando ele, passar por essa corda fininha e voltar. Aí todo mundo: aê, eu acredito, aê, vai lá. E aí aquele homem foi, voltou, todo mundo: aê, esse é o cara da equilibrista. E aí ele perguntou para as pessoas: vocês acreditam que eu consigo carregar uma pessoa dentro desse caminho e com ela voltar nessa corda? Aí todo mundo: eu acredito, eu acredito. Quem vai ser o primeiro voluntário?
Eu vi até muitos filhos passando. Ninguém! Irmãos, muitas vezes nós estamos diante do impossível e aí Deus nos desafia a coisas impossíveis. E aí nós olhamos assim, Senhor, é impossível isso. Não vai dar certo não. Você não quer entrar no carrinho. Muitas vezes nós não queremos entrar no carrinho, nós falamos, Deus pode, então entra no carrinho. Não. E se carrinho tomar? E se carrinho cair? Irmãos, é a nossa confiança com Deus. Olha, os grandes projetos, as grandes igrejas nasceram de coração de pessoas que decidiram realizar o impossível. Olha, Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não consigo fazer nada sozinho. Você também precisa ter esse espaço para realizar os seus objetivos. Vamos lá? Assuma as suas responsabilidades. Fala com o seu irmão, assuma as suas responsabilidades. Vamos ler o versículo, irmãos, todos juntos? Tudo projeto fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmão, Deus ama que você e eu assumamos responsabilidade. O problema que eu vejo hoje em dia, que ainda assim, infelizmente, são poucas pessoas que assumem a responsabilidade. Ah, pastor, não sei fazer nada. Então você não é convertido, não. Ah, pastor, mas eu não tenho como fazer alguma coisa, eu não tenho um dom. Então você não é convertido, não, porque a Bíblia diz que todo aquele que é convertido recebe pelo menos um dom. Pelo menos um dom para servir no corpo de Cristo. O cristão que chega na igreja, que está na igreja, que não faz nada, ele está pecando. Porque ele não está fazendo a responsabilidade que Deus deu para ele. Se você não assumir a sua responsabilidade, Deus vai cobrar isso de você. E você vai deixar de ser bênção. Irmãos, é muito fácil assumir um cargo na igreja. O difícil às vezes é cumprir a responsabilidade. É muito fácil eu cantar aqui no louvor. Vim aqui, vamos cantar aqui dentro, né? Mas o difícil é ver quem sai sem casa. É muito fácil eu pregar. Abrir a Bíblia, ainda mais que estudei teologia, quem estudou, né? Igual o Wilson sabe disso. É fácil você pegar um texto e pregar. Mas o difícil é você estudar aquele texto e ter um momento de oração com Deus. É muito fácil você aparecer na televisão, como ele falou outro dia, né? De pessoas que nem cantaram no programa dele, Show da Fé. Mas o difícil é a pessoa treinar e a cada dia melhorar e se tornar o melhor para poder aparecer em rede nacional. A pessoa quer se lançar sem estar preparada. Irmãos, é muito fácil nós termos o nome de cristãos e não assumirmos o nosso papel de cristão. Conta a história que Alexandre Grande, ele estava fazendo revista à sua tropa, e aí um dos seus generais trouxe um soldado até ele e falou: olha, esse homem aqui, ele é um desertor, ele é um medroso. E aí Alexandre Grande olhou para aquele homem e falou para ele assim o seguinte: olha, você olhou para ele com um olhar carinhoso, né? Que ele era jovem, falou para ele: olha, você tem muito pela frente, você precisa assumir a sua responsabilidade. E perguntou para ele assim: qual é o seu nome? E ele falou assim, ele ficou meio com medo e falou assim, de novo Alexandre perguntou: qual é o seu nome? E ele levantou os olhos e falou para Alexandre assim: meu nome é Alexandre, filho. Alexandre, na hora, mudou o seu semblante, olhou bem nos olhos daquele rapaz e falou para ele assim: olha, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Irmãos, ou nós mudamos de atitude ou nós mudamos de nome. Ou nós assumimos o papel da responsabilidade de ser discípulo, ou então nós mudamos de nome. Eu não sou mais discípulo de Jesus. É melhor você não ser discípulo de Jesus do que não assumir a sua responsabilidade. Isso é sério. Eu, quando decidi entregar minha vida ao Senhor, eu falei: eu quero assumir minha responsabilidade. Eu sou padre como você. Mas, irmãos, uma coisa eu aprendi: é tão maravilhoso que eu assumi minha responsabilidade diante de Deus. Olha, talvez você nunca experimentou de ver uma pessoa que estava ali, à beira da morte, ela foi curada. Talvez você nunca experimentou uma pessoa que estava ali e vendo que o casamento é destruído e de repente o casamento dela, ela vê, tem uma esperança de casamento restaurado. Talvez você nunca experimentou de ver uma criança chorando diante do Senhor pelo seu irmãozinho que está com 2 anos de idade, canceroso, e falando: pastor, ora pelo meu irmão para Deus curar.
talvez você nunca experimentou e nem vai experimentar. Ver uma criança, como que nós vimos, orando para que o seu irmão fosse liberto da cadeia, uma criança de 9 anos de idade, orando para que o seu irmão de 16 anos de idade se liberte dos 18 anos, se liberte da cadeia. Sabe por quê? Porque talvez você nunca assumir sua responsabilidade. Se você não assumir sua responsabilidade, você não vai experimentar grandes coisas com Deus. E tudo que você fizer, você tem que fazer como de quê, irmão? De todo o coração, como Pai do Senhor. Olha, se você assumir a responsabilidade, se você receber algum cargo, como que ele chamava, não gosta de cargo, não creio em cargo, eu creio em ministério. Deus te dá um serviço, e você e eu somos chamados para servir. Sabe o que eu achei interessante foi que o pastor conversou essa semana, irmão? Que ele falou o seguinte, olha, se meu crente de outra igreja participar aqui da minha igreja, vai se tornar membro da igreja, ele fica de molho 1 ano. Eu falei, isso é corajoso mesmo. Porque, olha, e eu não posso ser batizado ou não é batizado, você já pediu transferência ou não para cantar na igreja. Uma coisa eu quero saber, se ele já é crente, se ele já é discípulo de Jesus. E aí, irmão, é difícil ser convidado na igreja 1 ano, já pensou? Até poder fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, toda pessoa que chega na igreja, ele sabe a coisa, ele vem para servir. Se ele não vem para servir, pode ir para outra igreja, que aqui não tem lugar para quem não quer servir. Não. No reino de Deus não há lugar para preguiçoso, para quem não quer servir, para quem não assume a responsabilidade. Irmão, o 7º e último passo, com os seus objetivos. Olha, talvez até hoje você não realizou os seus objetivos porque você não teve responsabilidade e também não esteve comprometido com a excelência. Fala para o seu irmão, busque a excelência. Deus precisa de pessoas comprometidas com o resultado. Então, vamos começar a campanha aí. Ganhe mais um para Cristo. E aí? O que você fez até hoje? O que nós fizemos até hoje para ganhar mais um para Cristo? Irmãos, nós temos que estar comprometidos com o resultado. Você não pode simplesmente ficar onde está, mas procurar crescer com excelência. Hoje se fala muito em excelência, irmãos, mas é excelência. Paulo fala aqui, olha, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando você se rende à vontade de Deus, Deus ele vai fazer isso. Agora eu gostaria que os irmãos vejam, por favor, aquele texto de Atos ali, olha. Capítulo 2, versículo 44 e 47, todos juntos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, partiam com a comunidade em casa e amavam as suas pessoas com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando as maravilhas de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam do Senhor dia a dia o que tinham sem faltar. Irmãos, você percebe uma coisa com respeito à igreja. Se Deus está vendo que essa igreja não está trabalhando, Deus está vendo que os membros dessa igreja não estão com o coração ali na obra. Se Deus está vendo que essa igreja não é uma igreja que cuida dos seus, eu louvo a Deus que essa igreja tem aprendido a cada dia mais isso, a nossa igreja aqui, mas se Deus não vê isso, Deus não vai acrescentar. Se Deus não vê que você não está preparado para discipular alguém, Deus não vai acrescentar através da sua vida. Porque Deus não brinca com ninguém, não, irmão. Deus, ele trabalha com a minha vida, mas ele quer que você seja comprometido com a excelência. E aí? Como tem sido a sua vida até hoje? Será que você tem conseguido? Será que você tem seguido esse passo? Será que você tem sido obstinado? Você tem tido a certeza que você é um vencedor? Será que você sabe ou não tem parado, mesmo quando todos falam que não dá certo? Será que você mantém-se motivado apesar disso? Será que você tem disposição para realizar o possível e tem assumido as suas responsabilidades? Olha, irmão, se nós fizermos isso, está comprometido com essa excelência, com os resultados, aí nós vamos clamar. Sabe por que nós falamos comprometido com a excelência, com resultados? Porque nós vamos uma campanha de ganhar mais um, você fala assim, eu não consegui, mas eu quero, me dá a oportunidade. Você vai diante de Deus e fala, Senhor, eu quero ganhar mais um, pelo menos por mês, pelo menos a cada 6 meses, eu quero mais um, Senhor. E você clama, porque quando você quer alguma coisa, eu sei que você corre atrás. Quando você quer alguma coisa conhecendo o seu família, você vai lá e busca.
Quando vem um problema na sua família, você vai lá e ora. Mas ore também pelas pessoas que ainda não são salvas. E olha, eu não sei se você tem algum projeto e que está guardado na sua gaveta ali. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar os seus objetivos. 40 dias de fé. Pode mudar de fé. Nós vamos agora orar pelos seus objetivos. Eu queria que você, do seu lugar mesmo, que se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos estar orando pela sua vida, pelos seus objetivos. Para que Deus possa estar concretizando os seus alvos. Fazendo você um vencedor, um vitorioso. Fazendo você um crente fiel ao Senhor. Que cumpre aquilo que Deus determina para você. Feche seus olhos, ó Deus. Aqui estão diante do Senhor os seus servos. Estende sua mão para frente. Aqui estão diante do seus servos com a mão estendida, Deus, ao Senhor. Pedindo ao Senhor, Deus, unge essas mãos. Unge Deus essas mãos para o trabalho, Deus, para concretizar os seus objetivos. Unge essas mãos, Deus, para poder ir adiante. Para não parar, para não desistar, Deus, para caminhar em nome de Jesus. Unge essas mãos, Deus, para ir adiante, Deus, de alçar voos altos, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, quando o Senhor tem colocado algo no nosso coração, Deus, muitas vezes nós temos desfalecido e a nossa mão tem fraquejado, mas isso não agrada ao Senhor. E isso não nos faz chegar a lugar nenhum. Deus, tem misericórdia. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse objetivo, esse alvo, Deus. Quanto a que eu tenho que colocar diante do Senhor do livro, Deus, para essa semana. Me ajuda a concretizar esse trabalho, Pai, em nome de Jesus. Para que na quarta-feira, quando eu estiver com o Robson, Pai, nós já teremos esse livro totalmente escrito e preparado, Deus, para poder ser formatado e entregue, ó Deus, ao Senhor, através das graças, ó Pai, das pessoas, em nome de Jesus. Levante, Deus, patrocinadores, pessoas que vão nos ajudar nesse projeto também, em nome de Jesus. Ó Deus, eu não sei qual projeto que os irmãos aqui têm, alguns até conheço, eu peço, Senhor, Deus, abençoe esses objetivos, Deus, desperta em nome de Jesus, Pai. Talvez às vezes até hoje Deus não viu nada acontecer, mas eu creio que hoje é o dia dessa bênção do Senhor. Hoje é o dia de receber esse novo ânimo do Senhor para seguir adiante, que a vitória do Senhor é certa, em nome de Jesus. Ó Deus, todos os alvos que nós temos como igreja, Deus, é ver, ó Deus, o Luiz totalmente curado, Deus. E nós clamamos ao Senhor pelo milagre, pelo poder que há no nome de Jesus. Cura tudo Luiz, Pai, em nome de Jesus. Não é para a glória do nosso nome, mas é por amor do Teu reino, para que as pessoas possam ver naquela família que o Senhor, como imagina, que ele saiba que não foi Maria, não foi José, não foi João, mas foi o Senhor Jesus que curou. Foi a igreja que esteja orando por ele em nome de Jesus. Ó Deus, os nossos anos, 40 dias, ó Deus, é ter o nosso local para a construção dessa sede, Deus. Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas em nome de Jesus e concretizando esse objetivo. Ó Deus, o nosso objetivo também, Deus, é que aumente o número de pessoas, Deus, para que dobra, Deus, para 22, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa, Deus, em nome de Jesus, essa igreja. Vai multiplicando o número dos seus servos. Ó Deus, dá compromisso, Deus, em nome de Jesus. Ao que chama o Senhor aqui. Ó Deus, me ajuda para cada dia mais ter mais compromisso com o Senhor. Eu te peço em primeiro lugar para a minha vida. Te peço pelo teu servo, pela diretoria que foi eleita, Deus. Te peço pelos levantes, pelos ministros do Senhor, que serão comprometidos com a tua glória nesse lugar e onde o Senhor mandar em nome de Jesus. Deus, abençoa as tuas mãos que estão estendidas, ó Pai. Com a tua graça, com o teu grande poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para o seu mundo lá, Deus, Ele tem prazer e abençoar os seus objetivos. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Irmão, pode sentar. Nós vamos cantar mais uma música. Que ela fala dos nossos objetivos.